Olá, meus caríssimos irmãos, desejo que esteja em paz. Obrigado por estar nos acompanhando através desses vídeos que temos feito para levar a mensagem de esclarecimento de algumas coisas que ainda a dúvida permanece no coração da humanidade. Hoje nós vamos falar sobre o tema morte, não é? Porque é difícil aceitar a morte. Isso é uma coisa muito comum entre vocês encarnados. Normalmente é feito um planejamento, a pessoa encontra outra, se casam e querem ter filhos e vai formando a família, crescendo a família consanguínea, e laços e mais laços, de amizades, e tudo vai assim dentro do propósito de evolução nesta manifestação carnal, onde o Espírito vem colocar-se à disposição das provas para a sua evolução. Então, o que acontece? A pessoa reencarna, e ela reencarna sozinha, embora ali o papai, a mamãe, a família já está esperando tudo isso, mas foi uma decisão dela. Ela se jogou no processo encarnatório com um compromisso dela para sanar aqueles débitos, aqueles processos antigos. Então chega e vem nascer do ventre da mãe aquela criança e vai crescendo ali e vai pegando, sabe, os apegos vão se fortalecendo ao longo do tempo. Aquele outro também que venha através dos laços de fora que vão se estreitando, esses também são comprometedores com o processo encarnatório. Então existem muitas coisas que fazem com que vocês se aproximem para viver as experiências. Mesmo que essas experiências exijam muito de vocês, é muito natural que vocês se apeguem uns aos outros. Ou seja, a presença física do outro. E aí é que está a questão. Porque é difícil entender, aceitar a morte. Com a morte física há um rompimento, um afastamento desses laços. Para vocês que estão com os olhos focados na matéria. Então vocês têm medo disso, têm medo até de falar, de imaginar que alguém que esteja ali bem próximo, seja por qualquer tipo de relação, vá um dia embora, vai morrer, vai desencarnar. Aí é difícil aceitar essa separação. Outra coisa que é difícil aceitar a morte, porque muitas vezes ela impõe uma condição subjugadora, que para vocês parece tão terrível que através das doenças vá limitando vocês, vai deixando dores e também sofrimentos. Quando a pessoa fica doente, ela começa a temer, sabe, e não aceitar que o corpo dela está indo, que o corpo dela está cedendo. Outra coisa, o passar dos anos, onde aquela chamada velhice vai chegando, eu estou ficando velho, daqui a pouco vou morrer, daqui a pouco vou deixar minha família, minha mãe está envelhecendo, daqui a pouco ela vai morrer, meu pai, e tudo isso, né, faz vocês não aceitar a morte e até ter problemas com a própria vida. Porque aquele que não aceita esse processo de vida e morte como uma questão natural, ele sofre muito. Então é isso que faz vocês temer a morte, não aceitar, não é, esse processo natural. São os apegos, aos apegos às pessoas, através da aproximação, e aí vai
como se fosse tirar de vocês, né, a pessoa que você gosta, que você ama, que você quer bem. E por que existe a morte? Vocês se perguntam por quê? Por quê? Agora vamos falar um pouco. O que seria da vida se não existisse a morte? Não existiria a vida, porque tudo tem um processo de reciclagem da mente que vai viver o processo de amadurecimento imposto até pela consciência universal. A morte é necessária. A morte é consequência da vida. Nunca valorizar a vida e desvalorizar a morte. Não pode renascer se não morrer. E assim o Cristo disse: para que venha o renascimento é preciso vir a morte. Tudo na vida está nesse processo de evolução. Então, aceitar a morte é dizer sim à vida. Muitas pessoas vivem, não é, no confinamento mental, sofrem até de depressão, de angústia quando tem um ente querido, um parente, um amigo em um hospital doente. Claro, eu sei, nós sabemos que esses sentimentos que unem a vocês pode provocar isso, mas não querer, sabe, como se algo fosse tão sofrido, tão amaldiçoado, que seria a morte. Quando você tem uma pessoa acamada, ela está ali também vivendo o seu momento, está expurgando as suas mazelas, porque ela vai aprender a ser humilde, ser mais paciente, ter mais aceitação. Nem todos, mas é a oportunidade para que o ser viva ali o tempo que for necessário para que ele vá desenvolvendo esse senso virtuoso que é ele, de aceitar mais, de compreender mais. E aí você fica só pensando, se o médico for fazer a cirurgia, se ele morrer, se ela morrer, se eu morrer, não tem nada a ver, porque ninguém vai morrer. Apenas vai deixar o corpo porque aí é necessário. Vamos dizer, o corpo não está respondendo e o espírito precisa avançar. Chega um momento que a própria consciência do indivíduo diga, basta, agora eu preciso me libertar. Essa sensação de medo de morrer é muito natural e necessária para que você proteja a vida, só que em certo limite. Quando você extrapola nisso, acaba se complicando. Complicando por quê? Você começa a sofrer, não é? Ou fazer alguém sofrer por estar querendo que a vida seja da sua maneira, que a vida venha responder você do jeito que você quer. Não existe ninguém que venha estar encarnado que não passa por provações. Até mesmo Jesus, um ser tão iluminado, e ele teve que viver as provações dele. Todos, nessa dimensão da consciência, onde o planeta acolhe as mentes dentro desse processo de aglomeração de condutas para viver a experiência de elevação, é necessário sofrer aquilo que vem ajudar ao crescimento. Não é? Aceitar a morte é dizer sim para a vida. Se aceitar, não provocar a morte, não ceder à morte, porque a vida tem que ser preservada, sobretudo entendendo a intenção divina, a intenção do Criador, que é o nosso aprimoramento. Quando você começa a ter mais esta visão espiritualizada, entendendo que você é um espírito imortal,
que vai viver sempre, que seu corpo vai ceder ao tempo, vai ceder às doenças, ceder ao que for necessário, mas você vai permanecer vivo. Você vai permanecer vivo e vai crescer cada vez mais. Esse é o plano divino para cada consciência criada pelo nosso Pai. Aprendam a viver a vida não esperando o dia do desencarne, mas vivendo hoje como a melhor experiência de toda a sua vida. Valorize cada momento, a cada experiência, cada pessoa que está em sua vida. Valorizar, sabe, o momento, as oportunidades, até mesmo as doenças que vêm oportunamente chamar a atenção, para que você levante a cabeça e faça suas mudanças, faça suas transformações de forma consciente. Olha que maravilha! Então você viver pensando na vida. Ah, mas a morte vai chegar. Pode chegar a morte para o meu corpo, mas não para mim, porque eu vou viver eternamente. Então esta é a visão que vocês precisam ter, porque esta visão é a realidade e só ela liberta. Imagine se a humanidade entendesse esse processo, que você vai continuar existindo e que vai repetir outras encarnações. Você acha mesmo que teria tanta maldade no mundo? Sabendo que a vida não existe duas vidas, sempre o processo sucessivo de experiências, seja encarnado ou desencarnado. Isso vai se processar na necessidade do seu aprimoramento, quantas vezes necessário. É importante entender que Deus é justo. Ele não pune um e perdoa outro. Favorece a um e desfavorece a outro. Tudo é um processo da consciência de cada um nesta consciência universal. Eu vou me aprimorando através dessas experiências, me fortalecendo para esta ascensão do meu próprio ser. E como passar isso para outros? Olha, não precisa temer a morte, porque ela não existe. Pode deixar de pensar assim. Simplesmente você tem que viver, cuidando da sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde mental e espiritual, cuidando dos outros, aqueles que permitem, sendo um exemplo de um ser fervoroso, de um ser que acredita nessa unidade do divino, que é o princípio de sua célula espiritual, e que você está desenvolvendo com o passar do tempo todas as suas condições como ser que vai viver uma experiência carnal ou não, vai estar aprendendo, vai estar ensinando, vai estar interagindo. Eu sou um ser eterno. Eu não tenho que temer a morte. Entender a morte é só eu buscar entender a vida. Tudo é vida, tudo está dentro do propósito de evolução. Quando você entender que esse processo de maturidade espiritual só acontece com essas vivências, essas experiências, aí vocês vão ter mais aceitação. Procure entender a vida que vocês vão entender a morte. Não se preocupa. Difícil a aceitação da morte, aceite a vida. Aceite a vida, porque a morte é vida. Só aceitar a vida, tudo transcorre de uma forma bem, tranquila e proveitosa. Fique em paz. Obrigado por tudo.